Paz do Senhor a todos os meus irmãos em Cristo Jesus. Que o Deus abençoe a vida de cada um neste dia 13 de janeiro de 2018. Hoje irei trazer mais um ensinamento da parte de Deus. Hoje é uma breve palavra que eu irei trazer. Acabei de ter uma tarde da bênção maravilhosa, cuja pastora Sandra ministrou a palavra de Deus e trouxe para nós grandes bênçãos. Deus derramou através dela grandes bênçãos para a nossa vida espiritual. E hoje, o mais engraçado, aleluias, que a pregação ela falou sobre a oração. E o que eu já ia trazer no ensinamento de hoje era sobre a oração de confissão, meus irmãos. A oração de confissão é uma oração que você busca o poder de Deus, que Deus derrama o poder dele sobre você, Deus derrama as bênçãos dele sobre você. Então a oração de confissão é que? O poder de buscar a Deus. No momento, meus irmãos, em que tudo se parece perdido, em que tudo se parece sem solução, sem esperança, que tudo você pensa que está destruído, está tudo abaixo, está tudo desmoronando, ore, meus irmãos. É nessa hora que nós devemos orar, fazermos a oração de confissão ao Senhor, que Deus ouve a oração, Deus está ouvindo a oração de cada um. Deus está ouvindo a tua oração, meu amado irmão, minha amada irmã. E quando Ele ouve essa oração de confissão, aquela oração que é sincera, que sai da alma, Deus te atende. Ele não ignora o clamor. Por isso que na palavra dele Ele fala: clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. Ele manda clamar e Ele escuta o nosso clamor. Então Deus usa a sua oração para fazer milagres, meus irmãos. Deus usa a tua oração para Ele derramar milagres sobre a tua vida. Abra a tua Bíblia no livro de 2 Crônicas. 2 Crônicas, glória a Deus, aleluias. Deus, em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Olha o que fala a palavra de Deus. E se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei as tuas terras. Então, como eu falei, que é a oração de confissão, meus irmãos, é a oração que você deve se humilhar, é a oração que você deve se prostrar diante da face de Deus. E Ele fala: e se você converter dos maus caminhos, então eu virei dos céus e perdoarei os seus pecados. Por isso que é uma oração de confissão, porque é a oração que você ora, fala, você admite o pecado que você cometeu para Deus. Porque o crente verdadeiro e fiel não é aquele que se exalta, que mostra: eu estou sendo usado. Não, o crente que é fiel a Deus admite os seus erros, admite as suas falhas. E o que? Busca a Deus, ora, se humilha, para que Deus perdoe os seus pecados. Então, quando nós se tornamos conscientes dos nossos pecados, meus irmãos, nós precisamos confessá-lo diante de Deus, nas nossas orações, e Ele nos perdoará. No Antigo Testamento, meus irmãos, quando o povo de Israel se arrependia, as pessoas se juntavam para confessar os pecados da nação, aquele pecado que estava no meio da nação, e buscava ao Senhor Deus. Eles reconheciam os seus erros, pediam perdão a Deus, glória a Deus, aleluia, e declaravam sua intenção de mudar de vida. Eles declaravam: Senhor, eu quero mudar de vida, Pai, eu me humilho, a oração deve ser assim. E eles não iriam mais viver no pecado, não, porque muitos hoje estão orando, estão pedindo a Deus, quando Deus muda, aí volta de novo e pratica o pecado. O que é isso? Se você faz oração de confissão dos seus pecados, você não volta para os pecados, não, porque você está liberto. Mas tem pessoas, glória a Deus, que tem o temor de Deus, que eles oram novamente.
Mas Deus fala o quê? Vai e não peques mais. Deus não manda quando você pecar, volte e ora, não. Deus manda, vai e não peques mais. Você tem que ter a sabedoria. Vocês, meus irmãos e minha irmã, devem ter a sabedoria dos céus, a sabedoria de Deus, em saber que não deve pecar mais. Mas se pecar, porque nós todos somos falhos, humilha-se a Deus novamente. Busque a Deus, confesse o seu pecado que Ele lhe perdoará. O perdão de Deus traz a bênção para a tua vida, traz a libertação para a tua vida. E é através da tua oração que Ele irá usar você para libertar a sua família, a trazer a libertação no meio da minha família. Abra sua Bíblia no livro de 1 João, capítulo 1 e 9. Olha o que fala a palavra de Deus. Capítulo 1, versículo 9, 1 João. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então Deus está mandando, Ele está mandando o quê? Ele está falando a palavra dele. Se confessar os pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, oração, humilhação. E a palavra de Deus é assim, irmãos. A palavra oração é tão forte que é oração, ação. Olha que Deus é tremendo. Orar e deve ter ação, porque orando, humilhando, Deus irá purificar. Mas aí o que acontece? Você, depois que Deus te purifica, você deve ter ação de levar a boa palavra para a pessoa. Você deve ter ação e sabedoria de não praticar mais o ato pecaminoso. Amém? Eu vou deixar uma palavra aqui, que nem todo sofrimento acontece porque você pecou. Cada um deve analisar seu próprio coração. Essa é uma mensagem que está aqui, com a ajuda do Espírito Santo, para determinar se seu sofrimento tem alguma raiz do pecado. Então nem todo sofrimento às vezes não acontece quando você pecou, não. Por isso que Deus dá o Espírito Santo para determinar se seu sofrimento tem alguma raiz no pecado. Amém? Cada um vem aprender com esta palavra, com esta oração de confissão. Humilhe ao Senhor, busque ao Senhor, confesse ao Senhor os seus pecados, que Ele lhe purificará de toda injustiça. Amém? Vamos orar. Esta madrugada eu estive no monte e orei por cada um de vocês, meus irmãos que me assistem, meus irmãos. Que Deus abençoe a cada um. Vamos orar. Grandioso Deus e eterno Pai, nesta hora de oração, meu Deus querido, eu diminuo diante da Tua presença, peço perdão dos meus pecados, minhas falhas e transgressões. Deus querido, eu venho te agradecer por mais esta oportunidade que o Senhor nos concedeste. Deus querido, vai de encontro a cada servo, que cada um venha confessar o seu pecado, que cada um venha se humilhar e orar cada dia mais a buscar do Senhor. E é isso que eu te peço e te agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Teu Espírito Santo. Amém. Ore por mim, meus irmãos, que eu estou orando por cada um de vocês. Que Deus abençoe.